E aí, fizeiros e fizeiras, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar de um fundo imobiliário que pode entrar na sua carteira caso você seja um investidor ousado, mas que sabe a importância de diversificar a carteira. E se você é um investidor conservador, esse fundo é ainda mais importante. Eu sou Alex Silva, você está no Primeiros Passos em FIIs, seja muito bem-vindo. Se o assunto fundos imobiliários te interessa, então não deixa de se inscrever, clica nesse botão vermelho que está embaixo. Se você gostar do vídeo, não deixa de dar o seu joinha e compartilha esse conteúdo com outras pessoas. E assim você vai ajudar no fortalecimento do canal. O fundo de hoje é o Mauá Capital Recebíveis Imobiliários, o MCCI 11. Muito bem, esse é o preço da cota no mercado hoje. Aqui temos o valor patrimonial da cota, e se dividirmos o preço pelo valor da cota, vamos chegar ao PVP e vemos que ele não está ali muito longe, do valor justo. O seu patrimônio hoje é de 890 milhões de reais, lembrando que ele passou recentemente pela quarta emissão de cotas, na qual ele conseguiu captar um pouco mais de 160 milhões. Vamos falar daqui a pouquinho sobre isso. E aqui temos o dividend yield dos últimos 12 meses. E aí eu já sei que você vai dizer, mas esse FII paga muito pouco? Esse dividend yield é de um FII de shopping, por exemplo? Olha só que interessante esse dado aqui, ó. Nessa semana, com todas essas notícias que tivemos de fechamento, enfim, com o recrudescimento da pandemia, olha só o que aconteceu com as cotas do HGBS e também do VISC. Caíram na faixa ali de 6% e 7%. Enquanto que o MCCI e o XPCI, que foi o vídeo da semana passada, se você ainda não viu, entra lá para ver, mantiveram esse mesmo nível, próximo ali do valor da cota no início da semana. Na verdade, tiveram uma ligeira valorização ali, na casa de 2%. Claro que o período é pequeno, mas mostra que os FIIs de papel eles sofrem menos oscilação com o preço da cota do que os fundos de tijolo. Mas eu não tenho FII de shopping e para comprar um FII de papel que pague tão pouco, eu prefiro o segmento logístico. O segmento logístico também tem os seus problemas. Por exemplo, se a gente tem uma greve de caminhoneiros, os fundos logísticos podem ser também fortemente impactados. Mas se a gente comparar FII de papel com FII de papel, o MCCI está pagando muito pouco. Verdade, se a gente comparar com o HCTR e IRDM da vida, os dividendos são muito mais baixos. O nível de risco do HCTR e IRDM está aqui. E o MCCI, vamos ver que ele é um fundo muito seguro. Portanto, é natural que o dividendo seja mesmo mais baixo. Fundos como o HCTR ou IRDM, por exemplo, têm grande concentração no IGPM, portanto, sofrem mais oscilações. E o MCCI a gente vai ver daqui a pouquinho os indexadores, que acabam permitindo um dividendo mais linear. Aliás, falando um pouquinho aí do IFIX, o MCCI é o 37º nessa lista, representando um pouco mais de 1%, e atualmente ele tem um pouco mais de 31 mil cotistas. Falando ainda de liquidez, o volume diário nos últimos 30 dias foi de quase 3 milhões e meio. Isso mostra que é um fundo bastante líquido, você também não vai ter problema para entrar ou sair. E esse aqui é um dado bastante interessante também a respeito dele, que está lá no statusinvest.com.br, que 24 FIIs têm cotas do MCCI dentro do seu portfólio, sendo que os 3 que mais têm cotas são o HGBS, que a gente acabou de falar, um pouco mais de 11%, o HFOF, 7%, e o BCFF, outro fundo de fundos, com um pouco mais de 5% do MCCI dentro da sua carteira. Isso mostra a confiança que outros fundos desse mercado têm no Mauá Capital. E aqui vamos entrar já no comentário do gestor. No mês de janeiro, o fundo teve uma distribuição de 70 centavos por cota, e que mesmo em fase de alocação desses recursos captados agora, na quarta emissão, o gestor tem como expectativa a manutenção do patamar de distribuição de dividendos ao longo do primeiro semestre de 2021. Claro, isso não é garantido, mas é uma expectativa. E além disso, o fundo encerrou o mês com R$ 1,94 por cota de resultado que ainda não foi distribuído e que deverá ser distribuído ao longo do primeiro semestre de 2021. Ou seja, aquele dividend yield que a gente viu lá atrás, ele deve aumentar um pouquinho, o que vai deixar um pouquinho mais satisfeito aqueles que estão descontentes com esse percentual. Aqui vemos a distribuição por cota. Ao contrário do XPCI, que distribui tudo que recebe já para os seus cotistas, o MCCI não. Tem mês que ele faz um resultado maior, outro mês ele faz um resultado menor, e ele tenta compensar esses meses e mantém um pagamento bastante linear. Falando um pouco sobre os recursos captados nessa última emissão, o fundo adquiriu um novo CRI. E qual que é o grande diferencial do MCCI em relação a outros fundos de papel do mercado? É que esse fundo ele realiza a originação e a estruturação própria dos CRIs que estão na sua carteira. Eles não vão apenas ao mercado e pegam qualquer CRI que está por lá. Eles preferem eles mesmos estruturarem, porque eles vão colocar alguns pontos específicos que vão dar mais segurança ainda. Sabe aquela história? Se você quer bem feito, faça você mesmo? É o que o Mauá Capital faz. E a gente vai ver daqui a pouquinho quais são as garantias dos CRIs que estão dentro da sua carteira. Bom, atualmente o fundo está com 84% do seu patrimônio líquido alocado. Ele tem 19 CRIs, 3 fundos de CRI
E devido à segurança dos papéis que estão encarteirados, o fundo não tem inadimplência. Isso é algo muito importante, que confere muita segurança para o cotista. Aqui temos os resultados, vemos ali as receitas de CRIs, teve um ganho de capital ali em dezembro de 2020, também as receitas dos FIIs, e entrando já aqui no portfólio, vemos ali que ele basicamente é um fundo de CRI, ele tem ali um pouco de caixa ainda dessa emissão, e um pequeno percentual ele tem cotas de outros fundos. Aqui vemos que o IPCA é o maior indexador, 68%, ele tem 8% de GPM e 6% de CDI mais alguma coisa. E a gente vê ali do lado esquerdo que 16% é somente o CDI. Ou seja, esse é o dinheiro que está em caixa, mas a partir do momento que ele for alocado, e lá no final eu vou te mostrar qual que é o pipeline dele, e isso vai nos deixar claro que tem uma probabilidade de o fundo aumentar um pouquinho aí os seus ganhos. Aqui temos a distribuição por segmento, ele é bastante distribuído, ó. Setor logístico quase 40%, depois temos 23% do setor comercial, 20% residencial, varejo 8%, hotel 7% e loteamento 2%. A distribuição por região, a gente vê que está bastante concentrado em São Paulo, mas acaba não sendo um grande problema. E aqui vemos os ativos do fundo, os 19 CRIs da carteira. E dando um zoom aqui, o que a gente percebe? A originação e estruturação é própria na maior parte dos fundos, mas eles têm sim alguns fundos que eles foram a mercado. E olha só que interessante ali no meio, a coluna do Loan to Value, a gente vê bons percentuais ali, 39%, 31%, 24%. E como eu expliquei num vídeo anterior, que vai estar aqui no card e também na descrição, quanto menor o Loan to Value, melhor. Ou seja, ele tem muitas garantias por trás desses papéis. E entrando no detalhamento aqui dos ativos, nós vamos ver alguns deles apenas. Se você quiser conhecer o relatório completo, tá aqui na descrição também. Então temos ali um CRI das Casas Bahia, enfim, um ativo muito importante, vacância zero. Vemos ali também um CRI residencial, tem outros CRIs corporativos. E aqui, um pouco do que eu falei lá atrás, a performance do fundo. Enquanto a gente vê aí que o IFIX, tomou um tombo lá atrás e não se recuperou completamente, o MCCI vem se mantendo ali bastante regular. Portanto, para alguém que pensa de um modo conservador, é um fundo que você não vai ter grandes sustos. Claro, você não vai ganhar muito, mas se tiver que perder também, não vai perder mais do que a maior parte do mercado. E quase terminando aqui, falando um pouquinho mais a respeito da liquidez, o que eu já disse, 4,5 milhões por dia, e o volume foi muito grande, principalmente aí no final do ano passado e já no início desse ano. E aqui temos o pipeline. São 5 operações, as quais o fundo pretende alocar até o mês de abril. E por que essa demora toda, só em abril? Justamente porque eles fazem toda a estruturação desses certificados recebíveis imobiliários, a fim de garantir mais segurança para o cotista e minimizar os possíveis problemas de inadimplência. Aí tem o contato para quem quiser conhecer mais a respeito do fundo e quais foram as minhas impressões a respeito dele. É um fundo bastante regular, seguro, não deixou de pagar dividendos em nenhum momento aí nos últimos 12 meses, e a gente sabe da importância de diversificar a carteira. E assim como vários fundos imobiliários colocaram ele dentro da carteira para ter uma diversificação, você também pode, ou não, fazer isso com a sua. Lembrando que esse vídeo não é nenhuma recomendação nem de compra, nem de venda de ativos. E eu trouxe o MCCI hoje porque ele é um dos 21 FIIs baratos que eu mencionei nesse outro vídeo que está aparecendo na descrição e que, portanto, pode sim ser uma oportunidade para entrar na sua carteira. Lembrando que é sempre importante estudar antes de comprar. E se você quiser conhecer outros fundos imobiliários que nós já estudamos aqui no canal, eu deixei aqui numa playlist, entra lá e maratona os vídeos do canal. Deixa o teu comentário aqui e na semana que vem eu vou falar de 3 fundos imobiliários diferentes. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.